estamos dentro do bioma da Amazônia, eventualmente pode estar carregando aí a imagem para você, mas você pode olhar para os lados, olhar para cima, olhar para baixo, onde, bem, você está num ambiente agora 360 aqui dentro do metaverso, olha aí que maneiro, né? Então, dentro da Amazônia, e assim, alguns elementos que a gente veio falando, né, Hudson? Vegetação muito densa, uma área latifoliada, né? Muita vegetação verde, árvores muito altas, até demandando aí da grande quantidade de água que a gente tem nessa região. Então, um ambiente bem propício a todas essas características que a gente viu. Qual é o elemento que a gente pode chamar a atenção aí, mestre Hudson? Se vocês olharem para cima, para as copas das árvores, olhem para cima, percebam que boa parte das copas elas se juntam, se fecham. Em alguns locais, em áreas de floresta mais densa, elas se fecham completamente e o sol nem chega a penetrar no solo, né? Então a floresta fica até escura, né? Porque você tem uma vegetação que ela é bem próxima uma da outra, formando essas copas que se juntam, né? Se você olhar para cima, você vai ver. Se você olhar para baixo também, você vai ver como que o solo da floresta ele é cheio de folhas secas, né? A gente tem um nome, inclusive, para isso. O nome disso é serrapilheira, né? Essa camada de matéria orgânica que vem das folhas que caem, mas elas caem não porque vai entrar no inverno, que aquelas coisas, que aquilo é floresta temperada. Aqui as folhas caem porque elas ficam velhinhas mesmo, e eventualmente elas caem. Então, se a planta está precisando de mais nutriente, ela vai focar mais os nutrientes numa área do que na outra, então as folhas vão cair. Mas aí esse tapetezinho de folha é uma das coisas que dá aquele cheiro, né? Quem já fez alguma trilha, já foi em direção à cachoeira, você sente aquele cheiro que parece um cheiro de chá. São essas folhas que caíram aqui, que estão meio úmidas, meio secas. E isso aqui é fundamental para a renovação do ciclo de nutrientes da floresta, porque você tem matéria orgânica aqui. Então essas folhas elas vão cair, já vão alimentar esse solo com esses nutrientes e a planta já vai pegar de volta. Então uma característica, inclusive, peculiar da floresta amazônica é que geralmente o solo profundo não é muito rico em nutrientes. Você pensa, nossa, uma floresta gigante como essa deve ser super fértil o solo. Não, pior que não. O nutriente vem justamente dessas folhas que ficam renovando o solo superficial, ele até tem bastante nutriente, mas em profundidade já é um solo pobre em nutrientes, porque todo o nutriente está sendo usado de novo aqui, já pega, já vai para as plantas, já cai, já volta. Então você tem essa dinâmica de fluxo de energia e matéria bem intensificada numa floresta. Muito bacana, né, galera? Muito bacana. Então, bem, características, nada como aprender sobre a Amazônia dentro da Amazônia. Então, aqui fica muito nítido todas essas características que o Hudson colocou. Então, o verde dessa mata, onde você tem aqui essas áreas onde a umidade é muito grande. Então, fica, mais uma vez, muito nítido quando a gente falou lá atrás sobre a grande quantidade de chuvas, a grande riqueza de vegetação, né, de fauna e de flora. Então, fica bem legal quando a gente conhece tudo isso. Bem, vamos voltar aqui agora para o nosso ambiente virtual. Vamos fazer o seguinte, então, já que a gente começou lá pelo ambiente da Amazônia, a gente vai agora, deixa eu encontrar ela aqui, a nossa área agora nós estamos na nossa área do sul do Brasil, né? Então, de uma ponta para outra do Brasil, agora nós estamos aqui na região das pradarias, dos campos, né? Então, aqui no sul do Brasil, como a gente tinha falado, né, dessa área basicamente de gramas, onde a gente tem isso daqui, nós estamos, bem, a primeira imagem, nós estávamos dentro da floresta amazônica, agora nós estamos no meio de uma rodovia, inclusive, galera, cuidado aí, né, com o carro que pode passar, a gente está aqui no meio de uma rodovia no Rio Grande do Sul, beleza? Então, e aí você pode acompanhar algumas dessas áreas de basicamente gramas. Tem uma das áreas que você olha, né, na direção que o professor Hudson está,
você tem uma área com uma concentração maior de vegetação ali, é uma área de córrego de água, né? Então, uma área de lago, uma área de água, onde concentra mais essa vegetação, mas bem bacana, né? Mais uma viagenzinha aí para gente. Mestre Hudson, detalhes sobre as pradarias? Não, aquilo que você falou, né? Então, como você percebe, é um verde que vai até onde o olho vai, por isso que ele normalmente era utilizado para cultivo de gado, né? Ter gado, áreas naturalmente próprias para isso, e tanto que, naturalmente, animais, né, bovinos, eles são geralmente dessa região mesmo, essas regiões de campos livres, abertos. Perfeito, bem bacana. Vamos voltar aqui para o nosso IESB. Henrique, bem, opa, diga. Uma dica, se você quiser apontar alguma coisa quando estiver nos biomas, aperta a tecla P, tá? Ah, sim, não, bacana. Obrigado, Marcelo. Bem, vamos aqui seguindo para mais um dos nossos queridos biomas. Agora nós vamos ao Nordeste, né? Então vamos ao nosso Nordeste. E ponto importante, né? A vegetação da caatinga, ela é típica do Nordeste, mas ela não ocorre no Nordeste todo. Então, cuidado com isso. A gente está falando de uma vegetação que ocorre na parte interna do Nordeste. Então, você já está vendo aqui essa caatinga, né? Essa mata mais branca, mais seca, né? Então, chama muita atenção. O Hudson citou o tom de verde no bioma passado, né, nas pradarias, e aqui, mais uma vez, chama agora pela ausência desse verde mais intenso, já que a gente está falando de uma área muito seca, né, então solo mais cascalhento. Então, nós estamos aqui no interior do Ceará, agora nessa área de Caatinga, certo, mestre Hudson? Certo. Se você perceber a dinâmica, né, você tem vários arbustos, né, não chega a ser nem as árvores. Se você olhar ali, ó, para onde eu estou apontando, ali você tem um exemplo claro de que é um arbusto, né? Ele não tem um tronco principal, é bem ramificado. Se você olhar para o chão, né, não tem um predomínio de gramínea, você tem umas gramas soltas, até pelo que o Barata tinha falado, né, o solo é de cascalho, também já é um solo que não é tão favorável para todo tipo de planta. Você não tem nenhuma árvore alta, né? Olha aí ao redor, você não tem árvores gigantes, que nem você tinha na Amazônia, árvores grandonas, porque esse tipo de vegetação você vai ter só em ambiente que tem bastante umidade, como aqui é bastante seco, e até tá bem verdinho até, provavelmente isso aqui é pós época da chuva, né? Não deve ser na época da seca intensa, porque na seca intensa a vegetação fica muito mais disfarçada, esbranquiçada mesmo, aí você entende por que tem esse nome Caatinga. Exatamente. A gente tá uma das dificuldades técnicas, né? Porque, bem, essas imagens, Henrique, de onde você tirou essas imagens, né? Como que isso está acontecendo? Essas são imagens do banco de dados do próprio Google Street View. Então, bem, fica entrega de onde a gente veio, que é uma sombra aí no chão do carro, né? Então, bem, se eu não consigo pelos carrinhos do Google, eu só vou conseguir com algum usuário que tirou essas fotos em 360. Então, seria muito interessante a gente ter essa área de dentro da caatinga mesmo, essa bem mais seca e com os cactos e tudo mais, mares de morros, né? Então, onde a gente passa a ter pequenos morrinhos, e o cientista Aziz Absaber, ele citou esses mares de morros como se fossem aquele horizonte no mar, onde você vê aquelas mini ondinhas, por isso também dos mares de morros. E bela imagem é essa, hein? Para você... Isso, essa daqui, o carro do Google não veio nessa daqui, essa daqui é uma câmera 360 mesmo. Então, algumas das imagens são feitas por usuários nessas imagens 360, e aí dão a oportunidade da gente conhecer essas regiões aí. Bem legal, né, mestre Hudson? Nossa, isso aqui é bonito. Até vontade de fazer uma trilha, hein?
Olha aí, muito bom, muito bom. Assim fica fácil, né? Eu nem cansei, você acredita? Acredito. Eu nem cansei da gente, Aqui subir essa trilha. um ótimo exemplo, né, de como que é essa vegetação da Mata Atlântica, né? Então é bem diferente da Amazônia. É uma vegetação que também tem árvores, mas olha só, se você olhar no morrinho aí para baixo, nesses morrinhos que tá aqui perto, ó, olha como que é uma árvore em cima da outra, e geralmente não são árvores muito grandes também. Você tem áreas na Mata Atlântica, você vai ter árvores grandes, mas aqui nessa região de Mares de Morro, né, você tem bastante arbustos, principalmente, né, e pequenas árvores, uma coladinha com a outra. Bem bacana, bem maneiro. E bem, Inclusive para fechar... Oi, diga. Não, eu ia falar só do relevo, mas de boa. Você já tinha falado. Não, pode falar, pode falar. Você quer falar? Então, Volta aqui. Então, olha como que esse relevo acidentado, né? Então, isso aqui impacta também como que vai ser a umidade, né? Se vocês lembrarem da aula que a gente deu, e depois vocês podem olhar no material que a gente está compartilhando, mas a umidade ela não penetra igualmente por essa região. Então, a região que está mais perto da costa, né, da praia, vai pegar mais umidade e boa parte desses morros vão barrar a umidade aqui. Então, do outro lado já vai chegar menos umidade. Então, você pode ter áreas bem diferentes, assim, com uma distância de, sei lá, poucos quilômetros de uma área para outra, e você tem uma mudança completa na vegetação e até no microclima da região, né? Por conta desses morros, eles acabam barrando a umidade que passa de um lado para o outro, né? Priorizando a chuva de um lado do que do outro. Perfeito, perfeito. É mais um dos elementos, né, do clima, essa região de relevo, e é até por isso que é o interior do Nordeste que é seco e não o litoral, porque o litoral está do lado ali do oceano. Bem, finalizando o nosso aulão, vamos agora diretamente para o último dos domínios e biomas que ficou faltando, que é a área do nosso cerrado. E aí, já que é o nosso bioma, né, eu, né, o Hudson, o Rodrigo, a gente fala aqui de Brasília, então, não sei de onde que vocês estão aí pelo Brasil. Então, essa daqui é uma das áreas de cerrado. Então, aqui, para essa região para onde eu estou apontando, é uma região de campo, né, de cerrado em formato de campo, né? Então, um campo sujo, um campo que tem poucas árvores não muito altas, né? Esses arbustos menores. E aqui onde a gente está agora é uma região da Flona, né? Então, da Floresta Nacional de Brasília. E por isso, nessa outra ponta, vocês veem os eucaliptos, que foram muito usados na década de 70 para o reflorestamento dessa área que era servida como pasto. Então, e hoje o que está tendo é uma retirada desses eucaliptos para o plantio de árvores típicas do Cerrado. Então, aqui nós estamos na Flona de Brasília. Certo, mestre Hudson? Certo. Só para concluir, né, o Henrique já falou bem, mas essa região aqui que a gente está apontando, né, aqui do lado, esquece o eucalipto, virou para o outro lado. É o típico cerrado, né? Então você tem aqui o predomínio de gramínea, né? Então o predomínio vai ser de gramas mesmo, mas você também tem, ó, arbustos, um arbusto ali, um arbusto aqui, umas arvorezinhas, perto da área onde você tem mais água, né? Se você estiver no cerrado, inclusive, é fácil você se localizar. Vai andando. Se você está vendo um local que tem árvores cada vez, a vegetação cada vez mais fechada, que nem ali, ó, lá no finalzinho, na ponta, ó, vocês estão vendo que já tem árvores maiores e mais fechadas, você sabe que ali tem água. Que a vegetação ela vai se comportar de acordo também com a umidade e com a disponibilidade de água. Então, se você estiver andando pelo cerrado, quem já foi em alguma cachoeira por aqui, né, é da região aqui, e vai próximo de cachoeira, geralmente você para o carro numa área que nem essa, né, uma área mais aberta, e à medida que você faz a trilha para chegar na cachoeira, você vai passando e a vegetação vai ficando cada vez mais alta, mais fechada, até você chegar finalmente na cachoeira, que vai ter lá sempre umas arvorezinhas, uma vegetação bem mais fechada, que a gente chama de mata de galeria, né? Então você tem aquelas várias fitofisionomias aqui no cerrado, é tudo cerrado, né? Mas ele se comporta um pouquinho diferente dependendo da área, né? Das condições morfo e geoclimáticas da área.
Bacana. E assim, mestre Hudson, me ajuda aqui. A gente está a menos de quase 24 horas da prova do Enem. E assim, uma das dicas master para quem vai fazer o Enem é descansar, né? Então, a gente está aqui num aulão diferente, dentro do metaverso. E assim, nada melhor para descansar do que a gente ir tomar um banho de cachoeira. Partiu tomar um banho de cachoeira, mestre Hudson? Opa, gosto. E aí, quem topa? Vamos tomar um banho de cachoeira, dá pra gente fazer um lanchinho aqui, ó, tá chegando aí a hora do almoço, estica a toalha aí da ponta, vamos fazer a nossa confraternização aí, beleza? E aqui, nessa área, Barata, onde que a gente está agora? Nós estamos em Pirinópolis, meus queridos. Então, o Rodrigo já está ali banhando na cachoeira. Só cuidado aí, Rodrigo, para não mergulhar e tem pedra aí, viu? Cuidado também que a gente está na época de chuva, tem que ficar esperto para não ter tromba d'água. É isso, muito bom. Mas, galera, muito bom, né? E aí, bem, essa área daqui é cerrado, né? Só para localizar a gente. Essa daqui é uma área de cerrado, então cerrado florestal, como o Hudson tinha citado. E aqui eu já deixo minhas últimas palavras. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso aulão do Metaverso. Obrigado, IESB, pela oportunidade de estar gerando aqui esse aulão tão diferente para todo mundo. Eu tenho certeza que essa galera que está aqui vai tirar um 950 e 1000 na redação e vão acertar, no mínimo, 42 itens de cada prova. É isso aí? Tamo junto? Eu vou deixar no Instagram, aqui no chat também, para quem quiser adicionar e tirar novas dúvidas. Beleza? Então, estejam à vontade. Grande abraço do Barata e bons estudos. Boa prova, pessoal. Mestre Hudson. Opa, é isso. Então, valeu, gente. Obrigado por participarem. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês. Alguma coisa eles aprenderam, nem que tenha sido a soltar o laserzinho, né? E a gente aprendeu até a voar. Mas que vocês tenham conseguido melhorar alguma coisa, né, na redação, um conhecimento de matemática, geografia, biologia, que vai fazer a diferença para vocês na hora da sua prova. Beleza? Então é isso. Obrigado. Fiquem descansados agora. E vamos que amanhã tem prova, mas hoje já é dia de relaxar, aproveitar essa tardezinha para respirar, comer bem, descansar, durmam bem, você tem que dormir bem para fazer uma prova bem. Se você estiver cansado amanhã, são muitas horas de prova, então tentem descansar, deixa a festinha para o outro final de semana, se é o próximo outro, e é isso. É isso aí. Obrigado, pessoal, pela participação, viu? Espero que tenha sido produtiva essa nossa manhã para vocês, tá bom? Muito obrigado e boa prova amanhã para todos. Muito obrigado, gente. Foi muito massa. Agradeço a atenção, a participação de todos. E lembrando, calminho para a prova amanhã, pelo amor de Deus. Alimente-se bem, mas nada muito pesado, gente. Boa sorte, boa prova. É isso aí. E já agradeço também a Lana por toda a transmissão aí no YouTube. Galera que está acompanhando pelo YouTube, grande abraço para vocês. E boa prova amanhã. Marcel, muito obrigado aí por toda a ajuda e por todo o espaço aí, que está maravilhoso, viu? E aí... Eu sempre falo, Henrique, esse espaço não é meu, não é seu, esse espaço é do IESB e de todos que fazem parte desse ecossistema. Então, fiquem à vontade para utilizá-los. Estou sempre à disposição para auxiliar vocês. Bacana, muito obrigado. E Instituição IESB, muito obrigado por um aulão, né? Aqui a gente fala que nós somos diferentes como vocês, e é isso, né? Então, boa prova nesse aulão super diferente. Obrigado. Grande abraço, pessoal.